Salve, salve pessoal, estamos aqui no bairro Quietude, tá bastante frio hoje. A gente está aqui para mais uma entrevista pela Tentáculo Mímico e hoje eu vou entrevistar um cara que é muito importante para minha trajetória, para minha vida. Ele é um artista independente, é professor, é muito importante para a história da cidade também. Ele é professor da escola pública, poeta e compositor, já publicou em diversas antologias, entre elas Cadernos Negros número 40, pela Quilomboje, editora onde contribui com a leitura crítica de contos e poemas. Seu primeiro livro de poesia, Não Cabe Muito, lançado em 2019 pela editora Selim Trovoar, está com sua segunda edição esgotada. Como compositor, foi agraciado em 2021 com o prêmio de terceiro lugar no Festival de Música Negra do Ilê Aie, tornando-se o primeiro paulista a ganhar esse título. Organizou saraus e clubes de leitura em Praia Grande por 2 anos pelo coletivo Drop Poético e em 2022 fez parte da coletânea Pretos em Contos pela editora Aldeia da Palavra, obra que ficou entre os 5 finalistas do prêmio Jabuti. Eu estou falando do professor e poeta Gabriel Messias. Eu quero começar agradecendo ao meu mano Gabriel, que está aqui. Obrigado por você aceitar fazer parte desse projeto, né? A gente está entrevistando alguns artistas aqui da Baixada ou que atuaram por aqui em algum momento. E eu estou muito feliz em te ver. Nossa amizade é de longa data já. E vai ser muito importante ter um registro seu. Eu vou começar já te fazendo uma provocação. Que você veio de longe. A gente que faz movimento de arte, Gabriel, a gente está passando um período de caos, né? Pensa o cenário político dos espaços da cidade, né, dos municípios, e o modo como a gente tem dificuldade para se articular e avançar e transformar esse mecanismo que a gente tem, né, que é a arte, para se comunicar com as pessoas nesse processo de caos, né, de turbulência. A gente ouve muitos debates a respeito da necessidade de voltar para a base. E eu queria perguntar para você o que seria voltar para a base. Cara, quem sou eu para dizer isso, né? Mas eu acho que para nós, assim, né, que tá na rua, que é classe trabalhadora e que tá no movimento, eu acho que é olhar para os lados, sabe? Olhar o território, conhecer a nossa história e fortalecer. Tem muito essa ideia de voltar para a base, como se saísse de um lugar para ocupar um outro lugar e que quem está nesse outro lugar precisa ser educado, tá ligado? E eu não sei necessariamente se precisa ser educado ou precisa ser ouvido, precisa de braços para trabalhar junto, entendeu? Eu acho que a gente precisa aprender a fazer leitura, olhar para os lados, fazer leitura e dar as mãos, porque não tem nenhum otário na base, tá ligado? A gente tá aí precisa, acho que dessa consciência, entendeu? E aí, nesse caso, você acha que a arte ela é um mecanismo eficiente para esse movimento? Também para esse movimento, eu acho importante. Inclusive, não como um instrumento para chegar na base, né? Mas como um instrumento das pessoas que supostamente estariam lá, né? E, novamente, olhar para o que está sendo produzido ali, né? Olhar para o que está sendo produzido na base, tentar entender essa identidade, o que está sendo dito, né? Porque tudo é político. Então, se existe um cara fazendo um beat de funk, de trap, e ele pode até falar que não gosta de política, que isso, que aquilo, que ele quer fazer o som dele ser famoso, pá. Você vai ler aquilo, você vai entender muita coisa, porque ele é atravessado por várias questões sociais que acabam desaguando na música dele ali, ou na produção artística dele, entendeu? E saber ler isso, já é, eu acho que fundamental, entendeu? E aí isso me trouxe uma outra pergunta. A arte, ela é política de um jeito que a gente precisa saber entender, ou a gente não precisa transformar isso numa questão para a nossa comunidade? Nesse sentido de, tipo assim, uma arte como o funk, por exemplo. Se a gente precisar defender o funk, por ele ser muito marginalizado, a gente precisa fazer isso de um lugar exatamente político? Precisa ter esse olhar acentuado político para poder fazer essa defesa? Ou ela, por si só, ela se movimenta, ocupa, faz
a sua reivindicação. Eu me pergunto assim, qual seria o contrário disso, né? Qual seria o contrário desse olhar político? Estético. Mas a política, a estética também é política, sim, né? Haja vista as questões aí que a gente tem no mainstream, né? De imagem e tal. Aquilo é político, né? Os corpos pretos agora aparecendo, tal, né? O capitalismo cooptando essa estética preta, por exemplo. Então, assim, sempre é político. A intenção, acho que é importante, é ter consciência de que é político, né? E aí, sim, nesse caso, para defender o funk, né? Defender essa arte marginalizada, né? É importante como leitor, como consumidor dessa arte, eu acho que é importante, sim, você entender a história daquilo, o contexto daquilo, né? E entender também que se existe algo que você vai julgar ruim, entender que existe uma indústria, entendeu? Existe uma indústria. O cara que está fazendo um funk que às vezes eu estou dando o exemplo do funk, mas qualquer outra linguagem, né? Do rap, ou seja lá, ou de artes visuais também, né? Dos quadrinhos, que é uma coisa bem interessante de se olhar também. Tudo é político, a estética é política, e a gente saber, conhecer a história, o processo, ele é fundamental para você entender por que aquilo existe. E se tem coisa ruim, existe uma indústria que está fomentando aquilo. Sim. Entendeu? Se tem um cara que grava músicas ou que produz uma arte machista, violenta, agressiva contra a mulher, por exemplo, existe uma indústria fomentando aquilo e a gente tem que entender o que aquele sujeito tem para oferecer, por que ele não tem, que referências de masculinidade, de relações ele tem, o que acontece na comunidade dele, entendeu? E aí a gente fica crucificando o cara e não percebe que existe uma indústria, que existe muita gente ganhando dinheiro em cima dele, porque se ele está ganhando dinheiro, tem gente ganhando muito mais, né? Tem uma frase da Audre Lorde que eu gosto bastante, que ela fala assim: a máquina vai tratar de nos triturar, quer tenhamos falado ou não, né? Então, falemos. Você sente que também, nessa coisa de precisar pensar politicamente essa arte que está sendo produzida, também rola um certo medo, porque existe um posicionamento que às vezes a gente sabe que vai caminhar para perseguições, para retaliações mais acentuadas. Você acha que rola um medo, às vezes, desses artistas se posicionarem nesse sentido, assumirem essa narrativa? Eu acho que tem uma questão também que eu acho importante, é que tem que haver liberdade para o cara ser artista, né? E às vezes ele não quer fazer denúncias, ele quer falar das coisas que ele sente. Mas só o que ele está falando, o que ele sente, também já é político, já está trazendo alguma coisa, né? E eu acredito que é importante a reflexão sobre isso, né? Debater sobre isso, fazer, questionar, tensionar. Deve ter gente com medo de produzir uma arte que tem esse teor de denúncia, né? Deve ter. Na Baixada Santista, eu acho que, pela experiência que eu já tive aqui, assim, eu acho que isso é muito mais forte, inclusive. Haja vista aí a luta dos servidores, né, da greve que teve recentemente, eu conheci pessoas que tinham um certo receio de estar nesse movimento. Então, assim, eu acredito que deve existir, sim, mas que também é importante, eu bato de novo nessa tecla, a leitura, né, do artista ler o próprio trabalho, ler o trabalho dos outros, entender que o que ele está fazendo, por mais que seja do coração, porque eu quero, enfim, que é bonito, é fundamental ser leitor entender que não é assim. Não passa despercebido. Não passa, não é à toa. Entendeu? Uma outra coisa que eu ia, nessa parte da denúncia, essa arte que denuncia, né? Tem essa arte que ela não necessariamente está tratando desse posicionamento, né? Ela não está necessariamente fazendo a denúncia diretamente ali, mas ela vai apresentando um cenário, uma realidade, que também é um jeito de chamar atenção para coisas que às vezes passam despercebidas. E tem essa arte da denúncia, que tem esse posicionamento ali mais marcado e tal. Nesse sentido, quais são os conflitos que você percebe dentro desses próprios espaços? A gente pode pensar assim, as batalhas de rima, o sarau, né, os slams, tudo isso que acontece, as rodas de rua de modo geral, elas também passam por conflitos, né? Porque são espaços sociais como qualquer outro espaço, né? Elas não estão separadas, né?
Quais são os conflitos que você sente que estão ali muito evidentes e que podem ser possíveis barreiras que a gente precisa talvez superar? Primeiro, eu acho que os conflitos são bons, né? Se não existir conflito, alguma coisa está estranha, né? Eu acho que ser um ambiente que tensione é importante, e é importante quando esses conflitos surgirem, que eles sejam elaborados, entendeu? Que não seja uma coisa assim, não, deixa disso, tá? Não, mano, vamos trocar uma ideia aqui, né? Ou se perceber, ter o debate, né? É importante. Mas também é importante saber a hora que esse conflito tem que se deixar de lado para uma coisa maior, como algumas cidades que tem uma certa repressão em cima das batalhas, por exemplo, né? E eu acredito que nesse momento, sim, as pessoas se unem e lutam pelo direito de ocupar o espaço público e fazer arte. Os conflitos que eu noto bastante, que eu acho que são totalmente compreensíveis, velho, é essa coisa de você querer a fama, o sucesso e de querer, enfim, esse glamour, né? Que a gente vive numa sociedade capitalista, do espetáculo, e todo mundo quer sair da periferia, todo mundo quer deixar de ser pobre, óbvio, né, mano? É justo, tá legal, tá da hora, acho que é isso. A gente não está falando necessariamente de não ganhar dinheiro fazendo arte, por exemplo, né? Que é uma Sim, outra coisa. Né? Isso, Poder ganhar grana, se movimentar, pagar as próprias contas a partir disso, que também é um trabalho, né? Claro. Está servindo uma comunidade inteira de pessoas. Você tem um poema seu, no livro Não Cabe Muito, que eu gosto bastante, é o último poema, se eu não me engano, que você fala de uma relação de um Gabriel mais jovem com esse território que a gente está hoje, que é Praia Grande, que é um território cheio de conflitos, né? E os aspectos políticos aqui são todos muito bem marcados. Fala um pouco desse poema, de onde que ele surge e como que está essa relação hoje do Gabriel com a cidade. Esse poema, o momento exato em que ele surge eu não sei, né? Sei que surge quando eu saio daqui, né? Eu saí daqui em 2009, eu acho, e vou morar numa periferia de São Paulo e percebo um orgulho negro, por exemplo, que eu não percebi aqui, mano. E um orgulho negro fundamentado, tá ligado? Fundamentado, assentado mesmo, assim, não era só, eu sou bonito, meu cabelo é bonito, não. Eu conheço a minha história, você vai olhar a raiz do cara lá, você vê que o que ele tá achando bonito vem lá das profundezas da nossa ancestralidade, tá ligado? Eu lembro que eu fui pra lá e toquei Racionais uma vez na sala de aula do ensino médio, velho. Isso me arrepia até hoje, assim. A molecada ficou em silêncio, todo mundo cantando baixinho, como se aquilo fosse uma reza, tá ligado? E aí que a minha ficha foi cair, assim, que eu fui... Já conhecia Racionais, já sabia tocar, mas aí eu parei, assim, fui e percebi que isso não existia aqui, assim, com essa força. Tem um pessoal do rap aqui, forte, né, que eu conheço, respeito demais, muito mais depois que eu saí daqui, inclusive. Mas a cidade em si, enquanto estrutura, não contribuiu para dizer para mim que eu era preto, que existia uma cultura preta, que a arte ela era muito mais livre e muito mais contundente, né? E que ela era preta, afro-indígena, né? Eu venho estudei violão, estudei umas coisas muito próximo do que é hegemônico, né? Embora eu tocasse na rua, tocasse reggae e tal, tive banda, a gente vai buscar o saber ali, né? Nessas referências, e tudo bem. Só que não houve essa contrapartida de ter essa liberdade dos espaços, né? Então, as ruas, as referências, as ruas com nome de militar, tá ligado? Os espaços públicos com nome de militar, militares que cercearam a nossa liberdade, a ditadura militar e tal. Não havia o conflito, que eu acho que eu falei que era importante, né? Como assim não havia o conflito? O choque de ideias, entendeu? O choque de ideias, era tudo uma coisa meio... Que é a democratização do debate, né? O conflito. E aí não se colocava em pauta, por exemplo, ninguém veio falar para mim, assim, debater, questionar, olha que absurdo essa rua com esse nome desse cara que foi um assassino, ninguém, sabe, não tinha essa questão. E aí eu começo a fazer o poema trazendo os nomes das ruas daquela região
né, do Forte, Boqueirão, de um período em que a gente tocava violão e a polícia ia lá dizer que a gente não podia tocar o violão, que não sei o quê, né? E da importância que era eu saber, né, da minha ancestralidade, do meu corpo, da minha herança, de pessoas que foram oprimidas e que por muito tempo nem sequer foram consideradas seres humanos, né? Então quando eu caio a ficha de que eu estava nesse espaço que silenciou tudo isso para mim, eu fico com raiva, né, mano? E aí fiquei com muita raiva daqui e tal. Tenho muitas pessoas que eu amo aqui, você é uma delas. E vinha para cá, ressignifiquei muitas vezes a cidade e hoje eu tô mais em paz, talvez porque eu já não me sinta mais tanto parte daqui, ou também porque eu conheci pessoas aqui que já estão querendo uma cidade diferente, né? Você, todo o pessoal aí que está na produção disso aqui, outros artistas que estão já percebendo, né? Falando, mano, tem alguma coisa errada aí, né? E isso já me deixa feliz, já, tipo, floresce a cidade para mim, sabe? A gente está aqui no bairro do Quietude hoje, tem uns amiguinhos nossos, os doguinhos, estão sempre por aqui. E tá bastante frio também. Então a gente está aqui lutando para manter a conversa quente. Vamos continuar aqui. Você falou de uma marca, uma coisa que é muito marcante aqui em Praia Grande, tem bastante, assim, que é o nome das ruas, né? Homenageando figuras aí que não deveriam ser homenageadas, né? A gente tá falando da produção, porque, assim, às vezes o poeta, o artista, a pessoa que tá fazendo essa leitura, às vezes ela é lida pelo outro como uma pessoa, parece um grande exagero questionar o nome de uma rua, porque afinal... Besteira. É só uma rua, né? Mas não é o caminho do trabalhador a rua, né? E não faz sentido que os nossos caminhos tenham o nome dos nossos torturadores. Você acha que a arte ela contribui para a produção dessa política de memória ou para a mudança dessas políticas de memórias que foram produzidas Sim, até total. agora? Total. Memória é raiz, né, velho? Memória é raiz. E outra coisa que eu acho interessante, que as pessoas questionam, as coisas só existem, parece, quando tem nome. Sim. Se elas não têm nome, elas não existem. E o nome que eu dou para as coisas também encerra elas ali. Então, quando eu dou nomes de avenidas principais, de espaços públicos, de bibliotecas, e eu tô falando assim, é óbvio, essa cidade não é a única, né? Em São Paulo tem um monte de coisa horrível também. Mas quando eu dou esses nomes, da parte da estrutura política, eu estou encerrando aquilo nessa condição ideológico, né? E aí, isso também, eu dou um nome para uma coisa, eu também excluo outra, né? E aí eu começo a pensar. Tem nomes legais na cidade? Tem nomes, ruas com nomes legais. Eu acho muito legal, inclusive, os que têm os nomes dos países da América Latina, América do Sul, né? Interessante. Mas você encerra, né? No lado ruim dessas coisas. Os nomes, eles controlam, né? Eles encerram. E aí a arte também tem essa coisa de nomear ou de deslocar nomes, né? E aí é interessante o que eu acho, qual é a prova de que isso é um problema? Eu estava fazendo o rolê dos lambes aí e você não vê a arte nas paredes. Você não vê cartazes nas paredes, poesia nas paredes. Você vai numa pista de skate, mano, que é um bagulho totalmente, né, alternativo. Não tem um grafite, não tem um sticker, não tem uma parada com o nome das pessoas lá. Tem um espaço restrito de grafite que provavelmente o cara combinou e... Ó, faz um grafite aqui, hein? Né? A pista não é do povo. A pista é da estrutura do Estado e, ó, não mexe aí, entendeu? A molecada não vai cuidar porque não é deles, né? Então, tá sério, eles não vão mexer, não vão interferir porque tem medo. Mas assim, poxa vida, né? Não ter essa possibilidade de apropriação com a arte é estranho. E aí você olha nos muros, assim, nos postes, você não vê. Raramente você vê um... engraçado, eu tava olhando esses dias, você vê um sticker reaça, né? Mas você não vê um bagulho diferente, tá ligado? Olha, eu vou trazer essa conversa um pouco mais para perto, porque a gente, né, a gente pensa global, né, mas age local, né? Você é professor também da rede pública
e eu não sei se você ainda está atuando em sala de aula, agora você é coordenadora, né? Isso. Mas você atuou por bastante tempo, acho que ainda atua em sala de aula. Eu perguntei aqui sobre os conflitos, que não os bons, né? Mas as pequenas contradições que a gente precisa perceber, né? Dentro dos movimentos de rua, das nossas rodas, né? De arte e cultura, que apresentam uma vivência dessa molecada, mas que também tem uma outra parte dessa vivência que aparece ali em sala de aula. Como é que você... O que você tem levado para a tua sala de aula? O que você tem pensado que tem sido urgente para você, assim, enquanto professor? Escutar. Eu acho que os estudantes precisam muito serem ouvidos, né? A gente, enquanto educador, precisa muito saber ouvir e ler o contexto, entender quais feridas da estrutura eles levam para a escola e também pensar que o ódio que ele sente, que geralmente a gente está falando de conflitos em sala, né, de espaço público, da escola pública, não sei o quê, esse ódio não é ruim, velho. Essa coisa tensa dos estudantes, porque a escola realmente é um saco. Eu estudei em escola pública, vou desmentir para você que eu gostava de ir para a escola, eu não gostava, velho. A escola é um lugar que controla. Você vai ter acesso a isso e aquilo se você estiver nessas condições aqui, né? Sentadinho, bonitinho, me ouvindo. Aí você vai para passeio, aí você faz o seu quê, né? E existe um ódio na molecada, assim, eu percebo, né? Pelo menos na região que eu trabalho, periferia de São Paulo. E eu, pela leitura que eu faço do território, eu entendo esse ódio. Não tem espaço público, cultural, né, de arte. Eles não se veem nos espaços assim com a dignidade que poderiam, né? E aí eu fico pensando aqui também, não sei, né? Uma coisa que eu jogo aí. E aí eu tento fazer esse diálogo com eles para entender por que você está com tanta raiva assim. É o professor mesmo? É esse? Aí uma vez um estudante falou para mim assim, uma estudante falou assim, eu odeio isso aqui. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o nosso dia a dia depois que a gente ficar adulto. A gente vai acordar, vai trabalhar, vai parar um pouquinho para comer e volta, trabalha de novo e volta para casa cansado. Eu falei, é isso mesmo. Devia ter uns 12 anos, assim. Eu falei, é isso. Essa raiva, esse ódio que você entende como bom, é essa insatisfação que você está falando, que é Exato. capaz de transformar o Exato. espaço, ressignificar o espaço. Porque o educador lá é o representante do Estado, né, velho? E qual é o representante do Estado que o pessoal da periferia vai poder agredir sem tomar uma na cabeça? A educação, às vezes, é esse, né? E, ao mesmo tempo, qual é o aparelho do Estado que está mais presente na vida da pessoa lá? É a escola. As famílias procuram a escola, vão buscar as coisas na escola. Se é uma escola bem organizada, né? Se é uma escola preocupada, tem o conselho de escola, tem o grêmio estudantil, tem toda uma articulação, muita coisa se conhece na escola, sai para passear com a escola e tal. Então é um representante do Estado que está ali. E ao mesmo tempo tem o ódio da repressão policial, da UBS que não funciona direito, da não sei o quê, entendeu? E aí aonde que ele pode? Ou até mesmo as questões de dentro de casa, né? A figura masculina na escola, às vezes majoritariamente por mulheres, né? A diferença que os estudantes tratam as mulheres e os homens, quais referências de homens eles têm, né? E fazer ele perceber, fazer esse diálogo, de ele perceber isso. Tem aquela frase, né, acho que foi o Frei Beto que falou, quando o Paulo Freire faleceu, a cabeça pensa onde os pés pisam, tá ligado? Então assim, fazer ele olhar para esse chão, ó, mano, isso aqui, será que, vamos entender essa raiva que você está sentindo, essa sua insatisfação, vamos tentar entender, me conta. Olha para cá, olha para lá. E aí já vem aula de história, aula de geografia, tá ligado? Aula de ciências, aula de artes. E ele vai aula de matemática, né? Tá tudo ali. É o conhecimento que importa, né? E assim, oportunizar isso, nem que ele tenha resposta, ele não precisa ter resposta, mas deslocar, né? Fazer, ó, para ele falar, pô, peraí, já é da hora. Você falou das possibilidades das possibilidades não, da relação, né, que o aluno às vezes tem com essa figura masculina, com a mulher dentro do espaço da escola.
Tem uma romantização em cima do professor, que também é um problema que a gente enfrenta há um bom tempo já, né? Que é essa coisa de colocar o professor como um herói. Ela tem que ser desconstruída de muitas maneiras, mas ao mesmo tempo caminho junto com ela uma certa referência, espelho, não sei, por você ser colocado nessa posição. Parece que o aluno acaba olhando às vezes como referencial de alguma maneira. A sua masculinidade, ela é uma masculinidade que você se sustenta, se segura na hora de pensar, de se posicionar enquanto um educador? Que exercício é esse que se aplica? É de elaboração, eu acho. Né? Tenho muitas questões que eu julgo problemáticas, né? Por ter sido criado dentro de uma heteronormatividade, né? Que ainda são difíceis para mim de lidar no ambiente escolar. E a comunidade escolar e a comunidade, em qualquer lugar que você está, te cobra uma postura de homem, né? E você elabora e reconstrói, ressignifica, né? Para tentar escolher que masculinidade é essa que você quer exercer, né? E é tenso, velho. É tenso, é difícil. Até porque, mesmo eu sendo homem preto, eu ainda tenho privilégios. Eu vou poder sentar num bar da esquina, sem camisa e tomar uma cerveja, né? Eu vou ter medo da polícia, diferente de um homem branco, talvez, né? Vou ter medo de um julgamento racista. Mas eu ainda vou fazer isso. Coisa que para uma mulher já não vai rolar, né? Então, elaborar esse privilégio é difícil, e elaborar essa masculinidade também é difícil, mas eu acho que isso é um ato político também. Né? Falar em ato político, essa pergunta é só para puxar assunto mesmo, porque eu imagino que não, né? Mas você se arrepende da última pessoa que você votou na última eleição? Pela a situação que a gente estava, nem um pouco. Nem um pouco. Fez todo sentido, né? Total, total. Quando foi que você percebeu que tinha alguma coisa que você podia usar aí para traduzir suas coisas para o mundo, suas percepções, né, suas vivências? Que você falou assim, acho que teve essa virada de chave, essa coisa com a arte, ou foi uma coisa que você foi descobrindo, foi construindo, mas teve aquele momento que você virou a chave e falou assim, esse aqui é um instrumento, foi o instrumento que me educou e é o instrumento que eu vou usar. Foi assim ou foi devagar? Foi devagar. Foi devagar. Devagar por aí, como tem o poema lá. Mas a arte sempre esteve comigo, assim, foi uma coisa que me salvou, me ajudou, fez parte, é parte de mim. É uma coisa que eu não tenho medo de perder, sabe? Porque eu vou ficar mal se eu não tiver numa situação de artista, entendeu? E quando eu faço alguma coisa no sentido político, eu penso na minha responsabilidade. Porque eu acho que publicar uma arte... Você pode ser um artista que não publica nada. Você não põe suas músicas, você não mostra seus quadros, você não mostra sua performance, sua dança. Você pode ser esse cara, tá tudo bem. Se te faz bem, mano, tá da hora, tá tudo bem. Mas se você quer publicar, que eu percebi depois, acho que é aí que virou a chave, quando eu percebi que publicar era uma etapa importante, encerramento de um ciclo, aí eu percebi que exige uma responsabilidade. Por mais que você seja uma pessoa que vai pôr 10 zine para rolar, sabe? Num dia aí, numa pista de skate, sei lá, você é responsável, velho. É responsável. Rola medo? Tem medo de falar alguma bobagem? Sim. Tem coisa que falou que foi para público e você... Sim, opa. E esse processo de publicar? Como que é o processo de publicar? O que você diria para alguém que está tentando publicar agora? Primeiro, você diz escrita, você diz? Ou qualquer tipo de arte? Livro, que está tentando publicar livro agora. Primeiro, escreva. Porque muitas vezes a pessoa quer publicar e nem começou, não terminou. Termine o que você tem que fazer, mano. Faça. Escrever. Encerre. Fez tudo, escreveu tudo. Depois, vai procurar as coisas e publique. E não tenha medo que você vai se arrepender, você vai encontrar coisa ruim depois que tá na rua, você olha e fala, putz, olha que merda que eu fiz aqui.
vai acontecer, mas acho que é isso, é o processo, né? A gente está aqui conversando já tem um tempo, você já deixa... Acho que as pessoas conseguem perceber bastante que você tem um posicionamento bem revolucionário quando você pensa o mundo, né? Enquanto um artista, enquanto um professor. Foi xingado de comunista já, Gabriel? Xingado. É um xingamento comunista ou você gosta dessas ideias? Se alguém tentou me xingar, eu não percebi. Eu fiquei feliz, né? Você se identifica com essas ideias, essa visão? Eu me identifico, eu estudo, né? Não sei se eu posso me chamar de comunista porque não sou militante assim de partido comunista, mas eu percebo que é um caminho que até agora faz sentido, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista e a base do capitalismo é explorar. E, velho, a gente é o lado sempre mais fraco da corda, a gente tá fazendo alguém enriquecer, eu sou funcionário público. Existe um outro processo de exploração do funcionalismo público, né? Que é justamente sucatear, é justamente você chamar esse funcionário de sacerdote, de herói, que daí você dá o mínimo para ele fazer milagre, né? Parece que é isso, né? E a nossa categoria de professores, educadores é pressionada, são pessoas que vêm da periferia, muitas mulheres, arrimo de família. Então existe uma exploração também. E aí não tem como você pensar numa sociedade com esse sistema exploratório, entendeu? Que só vai ferrar com a gente e, né, e aí você ainda ilude o cara com essa ideia de empreendedorismo, de acreditar nos seus sonhos, tá? Tem as condições, né? Ah, mas o Elon Musk, mas o fulano da não sei da onde. Mano, vai conhecer a história desses caras, é igual a sua. Ah, mas tem o fulano. Sabe, tipo, acho que é só mostrar os fatos, é só a pessoa estudar que ela vai perceber que, sabe, que tipo, não é assim. Tem um... Nisso que você está falando, eu tenho uma pergunta que está no campo mais particular, assim. Às vezes a gente que tem essa insatisfação que movimenta a gente para esse processo de mudança que a gente quer e que começa na gente, né? Ela coloca a gente para as pessoas como alguém muito radical ou extremista até, que seria uma palavra até mais usada. Qual é o tipo de pessoa que você não se relaciona de jeito nenhum, que você não tolera, que você combate firmemente a narrativa, a postura? Como é que você lida com aquilo que te perturba demais? Quem é essa pessoa que você afasta, literalmente? Não vou citar nomes. Então, você seria bem político. Mas a lista tá aqui, né, cara? Tô brincando. Eu acho que é racista, homofóbico, aquele que fica no mimimi, poucas ideias pra essa gente aí, na moral. Não troca ideia, um ou outro aí que você tem algum vínculo já antigo, você bate de frente, né? Mas não são pessoas que eu vou insistir em construir junto, entendeu? No meu trabalho também, o que eu faço o máximo possível para não passar pano para nada. Então é isso, vai combater e acabou, entendeu? Eu costumo dizer assim que a gente educa. Uhum. A pessoa não quer aprender, a gente combate. Entendeu? Não quer aprender, combate, mano. Eu ia perguntar sobre isso. O modo, às vezes, de manifestação dessa violência, ele tem níveis muito diferentes, né? Porque às vezes a pessoa reproduz uma fala racista, você percebe que ali é a ignorância, sim, o projeto da ignorância está, né, fazendo sucesso ali. E aí, às vezes, é de um lugar que possibilita um diálogo, uma orientação, mas existem outras situações e que, evidentemente, há um ódio ali, uma raiva que orienta essa fala, né? Primeiro plano, assim. Como é que você diferencia, ou depende do dia também, é uma pessoa, né? Você não tá para educar o tempo todo, né? É uma pessoa. Tem dia que você tá mais paciente, como que é? Felizmente, assim, faz muito tempo que eu não tive uma situação de embate, assim, você fica em choque, né? Eu levo meus livros para as escolas, né? Leio meus poemas, faço saraus, falo, e nesse período todo nunca teve alguém que viesse bater de frente comigo. Mas você percebe o que você falou, né? Falas que talvez precisassem ser importante um questionamento para alinhar e faço isso. Eu não vou ser o responsável por mudar a pessoa.
olha, já pensou aqui, questiono ali, assim, e é isso, educo. Agora, tento, né? Convido, que não sou eu também, né? Eu e o Edu, a gente se educa junto. Convido essa reflexão. A sala de aula do Gabriel, ela é freiriana? Um pouquinho? Não, tento. É difícil, né? Porque é o que eu falei, muita tensão em sala de aula, né? Social, tá? Gosto. Sinto saudade até da sala de aula, né? Tô como coordenador pedagógico, sinto saudade. É um espaço rico, né? É a sociedade, né? E tento fazer essa reflexão. Tento fazer. Você foi acho que é o primeiro paulista a receber um prêmio aí muito importante. Eu fiquei em terceiro lugar no Festival de Música Negra do Ilê Aie, o maior bloco afro do mundo. E depois de ter sua identidade, seu pertencimento, sua ancestralidade negada de tantas formas, né, nesse espaço, e depois ter acessado isso de um lugar consistente, como é que é, mano, receber esse prêmio? Participar, eu acho que é incrível, e ocupar esse lugar, assim, como que é? Pois é, mano, é aquela coisa que é muito comum pra gente pobre, né, preto, tá, ou qualquer outro grupo que não se reconheça, né, na burguesia, assim. Você faz uma coisa, uma arte, você quer o reconhecimento daqueles que vão te dar muito dinheiro e com uma condição de vida melhor, né? E a gente acaba não olhando para outros espaços, né? E aí, o que aconteceu comigo, né? Eu tô lá fazendo minha arte, e aí o Ilê aí vem falando, mano, você é músico, você é compositor, você é poeta, e você faz bem, olha aqui, ó. Toma aqui, ó, parabéns. Aí você fala, cara. Aí você está escrevendo, ninguém quer saber do que você está escrevendo, aí de repente vem o Cadernos Negros, né, o Quilombo Hoje, lá só gente gigante. Fala, não, mano, você escreve bem, olha aqui, ó, pá, publica com a gente, publica junto com a Eliane Alves Cruz, publica junto com a Kins e tal. Aí no dia do lançamento tá lá a Érica Malunguinho e Lázaro Ramos faz contracapa, você fala, mano, né? Então assim, você vê, né? Como é que isso chega para mim? Será que ia chegar se eu estivesse aqui? Né? Naquele modelo de cidade que eu vivia na época. Eu tocava música, às vezes, do Ilê Aie, nem fazia ideia do que era aquilo, mano. Tá ligado? E agora meu nome tá lá junto com os caras lá. Você vê aquilo que eu falei do fundamento, né? Da raiz, assim, e ter essa potência e potencial para ouvir, né? Eu fui, me ouviram aqui em São Paulo, os caras são lá de Salvador, da cidade mais preta, do bairro mais preto do país, que lutou no período da ditadura, tanto eles quanto Cadernos Negros, né, no auge do conflito lá, do AI-5, o caralho, os caras existem e resistem, né? Bom, a gente já está aqui há um bom tempo, né? Infelizmente, nosso tempo é curto. O papo é muito bom. Eu vou te agradecer mais uma vez, porque é muito especial ter você por perto sempre, pela amizade, pela parceria, camaradagem, sempre, tudo. O seu trabalho também é um trabalho muito importante para mim, também de muitas formas. Me ajuda bastante, me orienta. Eu vou fazer a minha última pergunta, que é a pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui. E a gente vai finalizar com a sua resposta, mas eu precisava expressar a minha gratidão, porque a gente está tentando fazer um documento, né, para a história da cidade, falar dos artistas daqui, das manifestações periféricas, porque importa que isso seja documentado, né? E aí, nessa luta, nessa dificuldade, eu gostaria que você falasse para a gente o que você tem feito para alcançar, né, avançar e se adaptar na maneira da necessidade ali, sem perder a essência, essa vontade de mudar aquilo que você sente que precisa ser transformado. O que o Gabriel tem feito para alcançar e se adaptar sem perder a essência? O que ele tem feito? Eu olho para mim, a Miriam Alves, né, que é uma escritora também do Cadernos Negros, quando eu publiquei, ela fez uma dedicatória para mim, né, velho, no meu conto, assim,
aquilo, ela escreveu assim, primeiro para você, depois para os outros. Aí eu faço isso, entendeu? E como assim, primeiro para mim? Não no sentido de ser um egoísta e, que nem você falou, né? Não se preocupar, ou eu falei aqui, não se preocupa com o que eu vou escrever. Tipo, é justamente entender quem eu sou, qual é a consequência da minha existência aqui, né? Quais ausências vieram, que estrutura foi armada para eu nascer, né? O que eu elaboro, eu tenho diário, eu penso sobre mim, faço terapia e tal, e produzo a minha arte depois para o outro com essa responsabilidade. Aí vem, né? Como é que eu me adapto? Como é que eu entendo que a gente vive numa sociedade pesada, né? Eu leio a minha vida, velho. Eu leio e vejo o que é possível. Então eu considero a publicação independente, os espaços alternativos, as publicações curtas, que é dentro do possível, por causa do dinheiro, o gênero que eu vou usar, mas sempre fazendo com que isso exista, sabe? E fazendo esse combate do que eu quero fazer com a minha arte, entendeu? Por que eu quero fazer isso? Muito obrigado mais uma vez. Valeu. É isso, pessoal. A gente fica por aqui e fica ligado aí que tem mais coisa vindo.